Hoje venho falar-te de sonhos, que é sempre um tema interessantíssimo e um dos meus tópicos preferidos. E hoje vou-te falar sobre o beabá dos sonhos, para que tu aprendas a base, as coisas mais básicas dos sonhos, para poderes começar a usufruir e a aproveitar deste diálogo verdadeiro, deste diálogo constante com o teu verdadeiro eu. Então, eu hoje vou explicar o que é um sonho e como se interpreta um sonho. Então, primeiro, o que é um sonho? Um sonho é uma mensagem diária do nosso subconsciente que faz tornar conscientes as coisas que nós precisamos de compreender e de ver para podermos evoluir pessoalmente e espiritualmente. E os sonhos são autoestrada direta para a nossa missão, para aquilo que nós temos que fazer, para aquilo que temos que fazer neste momento, para ir para a próxima etapa das nossas vidas. E os sonhos são uma bênção diária, um diálogo diário com o nosso verdadeiro eu. E a única coisa que temos que fazer para receber estas mensagens diárias e esta sabedoria infinita diariamente é fechar os olhos e dormir. Digam-me se podia haver maior generosidade de Deus, do Universo, em relação a entregar-nos de mão beijada, de bandeja, aquilo que é o mais importante para nós, para podermos evoluir. Um sonho é isto. Um sonho é o que nós mais precisamos neste momento para seguir em frente e para evoluir. E então, como é que um sonho se desenrola? Há muitos tipos de sonho e é impossível, isto é um tema tão abrangente que é impossível nesta sessão chegar a toda a parte. Mas eu vou falar dos sonhos, os sonhos gerais, que são os sonhos que nós temos no nosso dia-a-dia, mas há sonhos pré-cognitivos, em que as pessoas conseguem ver o que se vai passar, há sonhos que se chamam grandes sonhos, que são sonhos que acontece algo que nós acordamos até no sonho e que tem uma mensagem muito importante e que ficamos muito impressionados, há pesadelos, quer dizer, há aqui imensos sonhos, imensos tipos de sonhos e eu falarei deles no meu site, porque eu adoro este tema e vou continuar a falar disso, mas hoje vamos tratar dos sonhos, vamos chamá-los mais comuns, que são os sonhos que se desenrolam como um filme. Ou seja, o sonho começa em ter um contexto, não é? Tem uma cena que nós podemos descrever. E nessa cena existem pessoas e nós temos um conhecimento absoluto do que é que se passa e participamos do sonho. Às vezes observamos o sonho, mas na maioria das vezes estamos a participar no sonho como pessoas ativas e está a desenrolar-se uma história. E essa história tem um começo, vai acontecer qualquer coisa, depois existe um auge no sonho, um momento fantástico, não é uma coisa que acontece. Depois, nós temos uma reação, uma emoção e um comportamento, não é? Em relação a esse auge que aconteceu. E depois, às vezes, o sonho pode não acabar com uma mensagem pessoal no final. Pronto, isto é como um sonho acontece, não é? Um sonho é uma mensagem para nós e depois ele desenrola-se como uma história, como se fosse um filme. E então, como é que nós vamos interpretar os sonhos e como é que vamos fazer com que eles nos ajudem a evoluir? A primeira coisa a fazer é ter um caderno onde possam escrever os sonhos. E se por acaso ainda não se lembram dos sonhos ou não estão conectados e muitas vezes ou acham que não sonham, todas as pessoas sonham. Nós podemos lembrar-nos ou não dos sonhos. Então, se o teu caso é que não te lembras dos sonhos, tens que criar uma intenção à noite, quando te vais deitar, de pedir para que, a partir de agora, tu comeces a lembrar dos sonhos, compras o teu caderno, vais buscar um que já tenhas, uma caneta na mesa de cabeceira e, a partir de agora, qualquer coisa que apareça no sonho, mesmo que seja só um símbolo, mesmo que seja só uma imagem, mesmo antes de acordar, tudo isso é importantíssimo, porque um sonho é sabedoria infinita. E então, só guarda esse caderno e quando acordares, escreve aquilo que o sonho foi. Escreve tudo o que te lembras como um descarregar o que tu viste para o papel. Estás a descrever o mais possível e com todos os detalhes
o sonho. Só isso já traz para a consciência tudo aquilo que te foi revelado. E depois existe aqui uma metodologia que eu vou explicar em como interpretar um sonho passo a passo. Como é que interpretamos um sonho? Eu vou desconstruir o sonho em várias partes para depois poderem interpretar o sonho seguindo uma a uma. A primeira parte é o título. Ou seja, se este sonho / filme tivesse um título, o que é que lhe chamavam? E escrever. A seguir vem a storyline, ou seja, o desenrolar do filme. Quais são, se sumarizassem o sonho, não é? Vocês tiveram um sonho, têm imensa informação, descarregaram para o caderno tudo o que aconteceu, mas agora se vocês fossem dizer um resumo do filme, não é? O que é que iam dizer? A história começou, houve uma introdução, houve um momento alto, houve uma reação e houve uma conclusão. Portanto, descrever essa parte do sonho sumarizada como se fosse um resumo. Qual foi o sumo deste sonho? E escrever. E isso já vos vai começar a trazer uma compreensão do que é que sobressaiu, não é? Porque os sonhos têm muita intensidade. Às vezes são pequenos objetos, pequenas coisas, mas que têm uma importância enorme. E vocês vão trazer ao de cima as coisas que vão sobressair, não é? Depois vão escrever quem são as pessoas presentes neste sonho, as personagens, e escrever. E aqui, pronto, as personagens também é um mundo, porque, por exemplo, para as mulheres de aproximadamente da mesma idade vão representar sombras, ou seja, comportamentos que elas têm no sonho são partes de nós que estão retraídas e comportamentos que nós negamos e que não queremos ter e que são subconscientes e que não reconhecemos em nós próprios. Por exemplo, se for um homem mais velho, uma mulher mais velha, podem representar o sábio ou a sábia. Portanto, há aqui, dependendo das personagens, há muitas coisas que podem surgir em termos de mensagens. Por exemplo, uma criança vai representar novo potencial e novas possibilidades. E como é sabedoria infinita, pode haver tantas interpretações e significados. E eu já vou falar disso depois, mais tarde. Mas para já escrevem só as personagens e quem é que está no sonho, não é? Toda a gente que está no sonho. E depois, quando nós sonhamos com pessoas que conhecemos, quer dizer que aquilo com que nós estamos a sonhar está perto de se tornar consciente. Mas quando sonhamos com situações em contextos que nós não fazemos ideia quem eram e nunca estivemos lá e não fazemos ideia do que é, significa que é uma coisa que está muito mais subconsciente. Pronto. Depois vocês escrevem, de seguida, quais foram as emoções que sentiram e quais foram os símbolos que surgiram. E nas emoções, aqui chegamos a um ponto fulcral. Porque a emoção que nós sentimos no sonho vai ser uma emoção que nós sentimos muitas vezes na nossa vida. E é uma emoção que é criada do eu condicionado. E é uma emoção que nos vai trazer, no nosso dia-a-dia, padrões negativos e dinâmicas tóxicas com as quais nós não queremos ter, as quais nós não queremos ter na nossa vida. Portanto, a emoção que aparecer no sonho, nós temos que transpor para a nossa vida real e compreender e identificar onde é que isto que está a acontecer no sonho, apesar de ser o fantástico e apesar de ser uma coisa no sonho, quer dizer, irreal, não é? E coisas que acontecem completamente estapafúrdias, que não podiam acontecer na vida real, que nós até nos rimos quando estamos a descrever, mas a emoção que sentimos no sonho, geralmente depois daquele auge do sonho, essa emoção é que nos vai permitir identificar qual é o paralelo deste acontecimento na nossa vida real. E vamos compreender que esta emoção tem um grande peso na nossa vida e que muitas vezes nós nos encontramos condicionados e condicionadas por ela. E por isso é que é tão importante o ponto seguinte, que é compreender qual é a nossa reação.
e qual é o nosso comportamento ao sentirmos esta emoção. Porque aí, o que é que vai emergir? Qual é a mensagem do subconsciente para o consciente? É que perante uma situação destas, perante estas pessoas, perante este acontecimento, perante estas circunstâncias, a reação condicionada é esta emoção que emerge, que dá origem a estes comportamentos. E quando nós olhamos para a nossa vida cá fora, a nossa vida real, nós então vamos identificar, pois é, eu quando estou nesta situação eu sinto essa emoção e vamos perceber, eu sinto isto imensas vezes e percebemos que isto faz parte da nossa vida de uma forma brutal. Mas como estava subconsciente, nós ainda não nos tínhamos apercebido do impacto que esta emoção tem na nossa vida e nas nossas dinâmicas tóxicas. E de seguida, nós também temos que perceber se houve algum símbolo importante que apareceu no sonho. E se houve um símbolo muito importante no sonho, nós temos de escrever uma coisa que se chama, ou seja, aumentar o significado. Então, imaginem, vocês põem o símbolo numa página do vosso caderno, escrevem no meio o símbolo que vocês viram, uma joia, ou um casaco, ou veludo, ou seja o que for, alguma coisa que sobressaiu muito, que apesar de ser, até pode ser uma coisa pequena, mas que foi ali um foco do sonho e sobressaiu, e depois, à volta, começam a escrever todas as palavras que associam a esse símbolo. E então, quando vocês já têm esta informação toda, já conseguimos compreender que esta emoção e este simbolismo deste sonho e este contexto, no sonho, num estado fantástico, vai ter um paralelismo na nossa vida atual, na nossa vida real. E vai estar relacionado com o desafio que nós estamos a ultrapassar neste momento na nossa vida. E por isso é que é tão importante nós compreendermos o que é que o nosso eu condicionado faz. O nosso eu no nosso dia-a-dia, que age inconscientemente. Qual é a emoção e a reação que escolhe tomar perante aquela situação? E então nós temos de compreender qual é a nova ação. Perante aquela situação, que foi a aprendizagem inconsciente de quando a maioria das lições aprende-se até aos 7 anos, não é? As lições depois ficam inconscientes, que nós aprendemos. Então nós temos de compreender. O meu eu condicionado age desta forma perante esta situação, perante estas pessoas. E depois compreender o meu verdadeiro eu, que ação terá ou tem que ter para ultrapassar este padrão ou esta dinâmica que quer ultrapassar. E uma das técnicas que se usa é visualização ativa, que é depois de escrever esta interpretação, depois de fazer o download, o descarregar, fazer a interpretação dos sonhos passo a passo, é voltar a fechar os olhos, ir para o sonho e compreender que naquela dinâmica que nos vai trazer esta emoção, que é uma emoção que vai ser transformada, não é? Que nós temos que abraçar para depois poder transcender, nós vamos fechar os olhos para compreender. Esta circunstância criou-me esta emoção com esta reação, mas agora, a mesma circunstância, eu tenho uma opção diferente e uma ação para transcender esta dinâmica. E é essa ação que nós, ao compreendermos qual é, depois transpomos para o mundo real. E é assim que os sonhos nos ajudam a evoluir. Nós descarregamos o sonho, compreendermos o que é que está a emergir, qual é o padrão subconsciente que está a vir à consciência, compreendemos a emoção que está associada e, através disso, vamos compreender onde é que isso aconteceu na nossa vida, e vão ser várias vezes, e a pessoa pensa, pois é, como é que eu nunca vi isto, é incrível. E depois compreender qual é a nova ação, qual é a resposta, em vez de ser a reação, não é? Qual é a resposta que vamos ter que dar quando estamos perante esta situação, para depois romper com aquilo que nós queremos romper, de forma a transformar e evoluir nas nossas vidas. E essa ação, quando nós a compreendemos, nós, à primeira oportunidade nesse dia, nós vamos agir. Cada sonho tem uma mensagem pessoal, cada sonho tem uma ação, cada sonho tem
uma ação concreta para nós tomarmos nesse dia para evoluir em direção a algo maior, para transformar e transcender as coisas que são criadas do nosso subconsciente e que nós temos que transcender por forma a sermos livres para escolher. Agora, o mundo dos sonhos é muito, muito vasto. Eu vou continuar a publicar imensas coisas, mas hoje queria-vos dar o beabá, não é? A linguagem mais simples do que é um sonho para vocês poderem começar. Porquê? Porque os sonhos, na realidade, o melhor intérprete dos sonhos é a própria pessoa. Porquê? Porque os sonhos são uma linguagem com o nosso verdadeiro eu. E cada pessoa vai ter uma experiência de sonhos diferente, porque à medida que nós vamos sonhando, o subconsciente e o nosso verdadeiro eu começa a trabalhar connosco por forma a dar-nos a informação que mais precisamos. Quanto mais interesse houver, mais resposta há, como em tudo na vida. E então, o que é que vai acontecer? Vocês vão se tornar os melhores intérpretes dos vossos sonhos, porque vocês vão saber, isto significa isto para mim, isto tem tanta importância. E à medida que vão interpretando mais e mais sonhos, vão-se apercebendo os padrões de como as coisas surgem e como é que as coisas surgem para vocês. E umas pessoas vão ter um tipo de sonhos mais, outras pessoas vão ter outro tipo de sonhos, e então vocês vão conseguindo compreender cada vez mais esta linguagem. Mas é preciso aprender esta linguagem, é como se fosse uma linguagem nova, porque é uma linguagem de símbolos e de emoções, que é a linguagem do subconsciente. Por isso é que nós muitas vezes temos realizações e percebemos coisas, mas nada muda, porque o subconsciente não é racional. Tem que ser através das emoções e dos símbolos, porque essa é a linguagem do subconsciente e é essa a linguagem que nós vamos aprender. Então, a interpretação dos sonhos é a aprendizagem, numa primeira instância, dessa linguagem, e depois a maior libertação é passar a utilizar essa linguagem para nos tornarmos na nossa melhor pessoa, no nosso verdadeiro eu, e podermos ir em direção à nossa melhor vida. Esta é uma dádiva que não podemos prescindir nas nossas vidas, porque é um propulsor, uma autoestrada, a forma mais direta e mais certeira de chegarmos aonde queremos chegar, alinhados com a nossa missão e através do nosso verdadeiro eu. Por isso, fiquem atentos e atentas, vai haver muito mais informação sobre os sonhos, mas hoje dei-vos o beabá, por isso comecem a praticar e usufruir desta dádiva que vem até vocês todos os dias, e a única coisa que precisam de fazer é fechar os olhos e dormir. Beijinhos.